Sócrates, Platão e o significado de Jesus. Grandes ideias não surgem subitamente. Deus prepara a terra com plantio pouco a pouco, sempre baseado na verdade. Assim, existem os precursores que preparam as mentalidades para a chegada das grandes verdades. São missionários que a seu tempo podem ser julgados por loucos e condenados, como foi Sócrates. Sócrates foi condenado a beber cicuta. Mas são espíritos preparadores de mentalidades. Quando chega a hora, então Deus envia um homem cuja missão seja resumir e completar a tarefa dada por ele. Assim foi com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus e dos essênios, por Sócrates e o seu discípulo Platão. Sócrates, assim como Jesus, nada escreveu. Era um homem muito simples no trajar, no viver, no falar. Nem tanto, porque tinha uma cultura imensa. Era um filósofo, era um homem do pensamento e era um homem que tinha sido preparado para aquela missão. Ele colocava a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Ele combatia o fanatismo religioso. Como Jesus foi acusado pelos fariseus do seu tempo de corromper a juventude e o povo através dos seus ensinamentos. Ele proclamava a unicidade de Deus. Ele proclamava a imortalidade da alma. E ele também acreditava e proclamava a vida futura. Sócrates não escreveu nada, mas ele deixou Platão, que escreveu todo o seu pensamento. Assim, hoje existem aqueles que estão esperando a volta de Jesus porque não lhes entenderam a mensagem, e dentre aqueles que estudam sua mensagem, quantos há que seguem-lhe o exemplo? O homem atingiu um ponto em que a luz irradia por si mesma, de sob o alqueire. Ele está maduro para encará-la. Isso está no Evangelho. E tanto pior para aqueles que não ousam abrir os olhos, porque o tempo é chegado de examinar as coisas amplamente e examinar do alto, e não mais pelo ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses, das seitas e das castas, agora do nosso século XXI. Qual é o significado de Jesus para você? Se perguntássemos para Maria de Magdala o que Jesus significou para ela, certamente que ela responderia emocionada: o sublime amor, a verdadeira manifestação do amor de Deus. E se indagássemos a Judas qual foi o significado de Jesus na sua vida, ainda sensibilizado, ele respondeu, ou ele responderia: o exemplo da misericórdia e da compaixão mais grandioso que jamais contemplei. Se interrogasse a Simão Pedro qual o significado de Jesus no apostolado a que se dedicou, com a imolação da própria vida, ele diria de imediato: a mais nobre lição de fidelidade ao bem de que tive notícia por toda a existência. E se inquirisses a João Boanerges qual foi para ele o sentido da presença de Jesus em sua longa jornada terrestre,
ele redarguiria o divino libertador de vidas através do inefável amor de que se fez portador. Se desejasse saber de Lázaro, qual foi o significado de Jesus no relacionamento que manteve como mestre durante o tempo que conviveu com ele, com segurança ele asseveraria: a verdadeira ressurreição e vida que anula a sombra da morte e doa claridade imortal. E se quisesses descobrir qual teria sido a significação de Jesus na conduta de Zaqueu que o recebeu no sublime, ele murmuraria iluminado: o enviado de Deus que dormiu no meu regaço e mudou o pensamento terreno, apresentando o reino dos céus conforme nunca outrem conseguiu fazer. Quem estabelece relacionamento com Jesus raramente permanece como se encontrava antes. Caso continue nas mesmas disposições, esse contato foi muito superficial, foi destituído de significado e de profundidade. Quando realmente se mantém um contato com Jesus através das lições, da sua incomum beleza e significação que ele nos ofereceu, logo se dá uma revolução interior, porque é alterado completamente as nossas paisagens mentais, a sua visão a respeito da existência, as aspirações em torno do futuro, as nossas visões se modificam. A mudança emocional é imediata, o homem velho cede lugar ao homem novo, sedento de identidade com a vida e de vivência com a verdade. Jesus é a verdade. Saulo de Tarso, que o viu, que o sentiu nas carnes da alma, transformou-se de imediato, dando novo e total direcionamento aos passos, graças ao que fez-se tão identificado que ao fim da sua existência já não era ele quem vivia, mas Cristo que nele vivia. Joana de Cusa, nossa Joana de Ângeles, que desfrutava de opulência e que teve contato com ele, alterou a sua condição de patrícia romana para tornar-se irmã dos desventurados, entregando-se-lhe em holocausto mais tarde, quando convidada ao testemunho em Roma. Inácio de Antioquia, que o conheceu na juventude do lar, com festa e carinho, ele elucidaria jubiloso: a mais nobre expressão da verdade é Jesus. E se buscasses o conhecimento a respeito do que significou Jesus na vida de Natanael, ben Elias, o paralítico que descera pelo telhado e recuperara os movimentos, ele se referiria entusiasmado: o Messias divino que se fez irmão dos miseráveis e deserdados, a fim de os erguer ao solo do Altíssimo. E se intentasses descobrir o que representou Jesus na vida da mulher samaritana, a quem ele pediu água para beber, ela imediatamente responderia: a fraternidade universal, vibrante e apenas um símbolo para rituais e cerimônias pomposas, mas sem sentido libertador, não lhe permitindo penetrar o âmago das almas. Esses que ainda assim transitam pelos caminhos da fé religiosa formal são-lhe indiferentes aos chamados de libertação. Quando acicatados por problemas e dificuldades, às vezes recordam-se dele e buscam-no, desejando soluções miraculosas, prodígios que não ocorrem, nem os merecem.
para logo tombarem no desânimo, dizendo-se decepcionados pelo fato de não haverem sido atendidos na exorbitância das suas solicitações de emergência. Jesus é o amor, sem dúvida, é a solução dos problemas, não porém conforme o desejam aqueles que o têm na conta de novo Deus, descido do Olimpo Celeste, para atender às paixões e às mesquinharias humanas. Não, Jesus é o caminho por onde todos devem transitar, vivenciando as lições de fraternidade, as lições de justiça, as lições de caridade, a fim de alcançarem a vida e se integrarem na proposta da verdade. Jesus é a verdade. Reflexionemos então a respeito do significado de Jesus na nossa existência. Como que temos visto Jesus? De que maneira nos identificamos com Jesus? De que forma vivemos a jornada terrestre depois de termos conhecido Jesus? Se experimentarmos os mesmos conflitos de antes, no nosso relacionamento com a sua mensagem, a mensagem de Jesus, é porque ainda não nos permitirmos que Ele penetre nos nossos sentimentos, que Ele tenha modificado a nossa conduta interior, que enseja um comportamento social, humano. Então, aprofundar o pensamento nas suas palavras, repassadas de energia, de bondade, de consolação e de esperança, dando outro direcionamento aos nossos dias na Terra, de forma que ao findar o compromisso com esse corpo, descubramos o significado sublime dele em nós, identificando de tal forma que já não sejamos aquele que vive, mas sim que Ele vive em nós. Então Jesus espera isso de nós. E nós vamos fazer essa caminhada. Fique com Deus, fique com Jesus. No próximo item começamos então o nosso estudo do Evangelho, sentindo Jesus. O Evangelho para sermos mais próximos de Jesus, para cada item nos estarmos mais próximos dele. Fique com Deus, com Jesus, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E Ele quer.